Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula 5 aqui agora então. Vai ser sobre filtros de seleção no AutoCAD. Tá, o que seria um filtro de seleção? A gente tem no AutoCAD a seleção normal, né? Quando a gente seleciona com o cursor, a gente pega o que está dentro dessa seleção de acordo com o tipo de seleção que a gente faz, né? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Um filtro de seleção vai filtrar as coisas que a gente está envolvendo dentro da seleção que a gente cria. Então, só determinadas coisas que a gente pré-definir vão ser selecionadas dentro aqui da nossa seleção quando a gente usar um filtro de seleção. Tá? Então, vamos pegar essa planta aqui para dar um exemplo. Né? Percebe que aqui eu tenho vários layers, né? Tenho cotas, linhas, né? Blocos e tudo mais. Vamos exemplificar? Para dar um exemplo, vamos dizer que eu quero pegar só as cotas que estão aqui. Tá? O jeito mais simples que tem de fazer isso é usar o comando select similar, né, que eu já tinha comentado antes. Select similar, eu pego as cotas. Né? Se eu mover para cima, eu vou ver que realmente só tem cotas, tá tudo certo. Mas nem sempre esse comando vai funcionar em todos os casos. Tá? Eu posso criar critérios para minha seleção que vão além do layer, também do elemento. Tá? Que o select similar é meio limitado ao layer. Mas se eu usar um outro comando chamado filter, né, eu tenho aqui uma série de elementos que eu posso usar para criar esse critério de seleção, além do layer. Eu tenho layer também, né? Posso digitar o nome do layer aqui e o layer passa a ser o critério de seleção. Então, por exemplo, o layer ali que é o layer da cota, é o layer cotas, né? Posso copiar o nome dele aqui, né? Vou lá no filter, pego aqui a opção layer e digito igual, né? Cotas. Aí dou um adicionar à lista e tá lá o layer. Se eu der um apply, eu posso agora criar a seleção onde eu precisar, dou um enter e as cotas ficam selecionadas. Porém, eu não tenho só cotas que eu posso usar como parâmetro. Tem várias coisas. Então, por exemplo, eu tenho dois textos aqui que estão no mesmo layer. Textos planta, né? Mas percebe que cada um está de um tamanho, cada um tem uma fonte diferente. Então, se eu tentasse usar o select similar nesse caso, eu ia pegar todos que estão no mesmo layer, né? E aí fica todo esse monte de coisa aqui. E se eu quisesse pegar, por exemplo, só esse 134, não teria como se eu usasse o select similar, né? Então, com o filter, eu consigo vir aqui, posso usar, por exemplo, o tamanho do texto, né, que é 0,1. Então, eu vou lá, filter, altura de texto, né, deleta esse daqui, clear list, altura de texto, posso colocar igual ou menor e igual, tá? Colocar igual 0,1, que é o que está lá. Adicionar a lista, apply, e se eu agora passar a seleção em tudo, vou pegar só os textos que tem esse tamanho de 0,1. Muitas vezes, quando você olhar uma planta assim, se você conseguir visualizar um critério só que diferencia os elementos que você quer selecionar do resto da planta, você já consegue, com o filter, selecionar eles todos. Tá? Essa é uma das formas de fazer. E também tem uma outra opção aqui no filter, né? Que é essa opção aqui, ó, adicionar objeto selecionado. Se eu clicar aqui e clicar no objeto, ele vai dar uma série de parâmetros aqui nessa janela em cima, que eu posso usar como parâmetro para fazer a seleção. Então eu tenho aqui vetor normal, posso deletar isso aqui. Eu tenho o estilo do texto, né, o nome da fonte, rotação do texto, conteúdo do texto, né, 134, que é o que está digitado ali, tamanho do texto e assim por diante, né. Layer também. Eu vou pegar aqui metade dos textos e colocar, vou aumentar o tamanho da fonte deles, colocar .15. Se eu tentasse usar o mesmo critério aqui no filter, né, não daria mais, eu ia pegar só os que estão desse lado por causa do tamanho da fonte. Porém, vamos dizer que eu queria selecionar eles juntos, né, esses dois aqui. Posso dar o filter, limpar a lista, usar aquela opção de extrair os parâmetros. Daí eu venho aqui e observo o que eles têm de igual, né? Por exemplo, o estilo da fonte é igual ainda. Então eu poderia vir aqui, deixar só
o objeto texto e o estilo da fonte romance. Então vem aqui, apply e seleciono tudo. Agora, mesmo eles tendo tamanhos diferentes, né, eu estava usando tamanho antes para filtrar. Agora, mesmo tendo tamanho diferente, eu posso filtrar porque ainda tem algo igual entre eles, que é a fonte. Então, sempre que sobrar alguma coisa igual entre elementos que você quer selecionar, você pode usar essa coisa como critério de seleção com o filter, tá? Só que aqui ele acabou pegando esse outro texto embaixo também, porque ele também tem as mesmas características que a gente pôs aqui no filter. Então, eu posso colocar mais um critério de seleção aqui, né, de tamanho de texto, porque ele é um pouquinho menor do que esse daqui, tá vendo? Ele tem 0,07 de tamanho e esse tem 0,1. E aquele outro lá ficou com 0,15. Então eu posso falar para o filter selecionar só os textos que tem tamanho maior do que 0,8, por exemplo, para dar uma margenzinha aí, né? Porque às vezes esse valor aqui está arredondado, tá? Então é bom dar uma margenzinha a mais aí quando é possível. Então eu venho aqui no filter de novo, né? Vou lá em tamanho de texto, né? Esse daqui. E aqui no lugar do igual, eu coloco maior, tá? Maior do que 0,08. E aí eu adiciono esse critério lá nos outros critérios que já existem, né? Dá um add to list aqui. E aí agora que eu der o apply, selecionar, eu não vou mais pegar aquele texto de baixo, tá? Então a gente pode ir criando várias camadas de critérios para pegar só o que a gente quer. Isso aqui, pessoal, é o grande pulo do gato do AutoCAD, tá? Só que a diferença entre você preparar um arquivo, por exemplo, em um dia inteiro ou em uma hora. A maioria das pessoas não usa isso daqui, tá? O pessoal vai pegando um por um mesmo, vem aqui, aí vai no outro, aí vai no outro. E aí sempre falta alguma coisa, sempre fica alguma coisa errada, tá? Então se você dominar isso daqui, você vai estar muito na frente da maioria dos usuários aí de AutoCAD. O pessoal realmente não usa isso daqui.